Eu sou vice... Vamos lá de novo. Bom dia a todos que nos ouvem, que nos assistem. Gostaria de me apresentar primeiro. Meu nome é Renata Moritz, eu sou vice-presidente para assuntos acadêmicos do ICFML, e hoje eu estou aqui com a missão de trazer uma novidade, né? Uma competição internacional, que graças ao copatrocínio do CBMA, junto com o ICFML, nós podemos trazer aqui para o Brasil pela primeira vez, uma competição inédita, e eu tenho certeza que os estudantes que vão participar vão ficar muito, muito felizes e vão aprender muito. Vai ter muito conteúdo interessante aqui para os participantes. Gostaria de apresentar aqui, nós estamos com a Mônica de Sales Lima, que é a presidente do Polo Brasil do ICFML. Estamos com Daniel Ferreira, diretor do CBMA, está representando aqui o CBMA. Estamos também com Liana Valdetaro, Paula e Júlia Albuquerque, que são da equipe de desenvolvimento profissional contínuo do ICFML. E representando aqui o Comitê de Jovens Mediadores do CBMA, a Cássia Clécio e a Bárbara Luiza Maia. Vamos receber daqui a pouco também a Mariana Souza, representando a Weinstein Foundation, que é a fundação que promove essa competição no mundo todo e que proporcionou a nós trazermos esse ano aqui para o Brasil. Então, vou passar a palavra para a Mônica, para o Daniel, depois, quando a Mariana entrar, também vai falar um pouquinho sobre a Weinstein Foundation, e depois que eles falarem, a gente vai apresentar, então, algumas características da competição, critérios, enfim, vamos explicar um pouquinho como é que essa competição vai funcionar, já que é a primeira vez que a gente vai ter esse modelo de competição aqui no Brasil. Vou passar a palavra, então, para a Mônica, ladies first, né, Daniel? E aí depois você segue, por favor. Então, eu agradeço aqui a Renata, a nossa vice-presidente de assuntos acadêmicos, a toda a equipe do EPC aqui, Liana Valdetaro, vice-presidente do Instituto, Paula e Júlia, estão aqui conosco e estão dando um suporte fantástico para a gente fazer acontecer essa grande competição. É um momento assim, muito emblemático para o Instituto, porque, além das parcerias internacionais que nós temos, é esse movimento exatamente de trazer os jovens profissionais, os jovens advogados que estão se formando, para entender, para compreender a complexidade de um procedimento de mediação, o quanto de técnica é necessário para atuar num ambiente desses, e o que é possível oferecer a seus clientes, não é? Como habilidade, como diferencial, como profissional que detém ferramentas variadas e conhece métodos adequados de solução de conflitos. Então, é um esforço do ICFML, é um empenho em divulgar essas boas práticas, na linha do que a gente vem sempre fazendo, não é? De defender, promover e dar valor aos estándares de qualidade, não é? Em estándares a nível internacional, para colocar o Brasil, não é? Exatamente alinhado com o que há de melhor no mundo. Então, pelas mãos da Mariana Souza, que é Fellow da Weinstein Foundation, nós fizemos essa ponte, conversamos e estamos trazendo essa competição aqui para o Brasil, e depois a equipe vai explicar aqui como é que vai funcionar. Queria agradecer muitíssimo a parceria do Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, aqui na pessoa do Daniel Ferreira Brantes, ou Brantes Ferreira, não é? Que aí, seguindo as determinações do CBMA, não é? Nunca, em momento algum, se furta a abraçar esses movimentos, porque sabe da importância do mercado de mediação empresarial, sabe da importância de que nós tenhamos um mercado munido de profissionais de qualidade, incentiva, abraça a causa, e vamos ter, então, uma grande premiação que vai se realizar no Congresso Internacional de Mediação, que
sempre o CBMA promoveu presencialmente antes da pandemia e vamos fazer um retorno fantástico. Mas eu vou deixar isso aí para o nosso querido Daniel comentar, naturalmente, mas em nome do ICFML, de toda a equipe, agradecemos a generosidade do CBMA em estar conosco aqui nessa empreitada, né? E tenho certeza que a comunidade, né, de ADRs no Brasil vai sair vitoriosa aí desse momento. Então, Daniel, está com você aí, te agradeço. E agradecer, como não, porque eu estou agradecendo ao Daniel, não é? Mas tem que agradecer muitíssimo ao esforço da Cássia e da Bárbara, aqui, representantes do Comitê de Jovens Mediadores do CBMA, que fazem um trabalho fantástico de divulgação, exatamente com os jovens mediadores, não é? Com essa rede incrível que elas promovem e elas congregam. Sem o trabalho do Comitê de Jovens Mediadores, nada disso será possível, não é? Então, deixo aqui meu agradecimento efusivo ao trabalho da Bárbara e da Cássia. Daniel, é com você agora. Já falei muito, tinha prometido que nem ia falar muito, falei demais. Mônica, muito obrigado pelas palavras. O CBMA é apenas um braço aqui do ICFML e de todas as iniciativas que promovem um ambiente de ADR no Brasil, que promovem, na verdade, o nosso ecossistema de ADR. Eu gosto muito dessa expressão de ecossistema. E basicamente, o CBMA, nós advogamos muito em prol da mediação e recentemente, a gente tem a boa notícia aqui que eu posso trazer para vocês da maior utilização, do crescimento da utilização da cláusula híbrida de arbitragem, né, com a mediação precedendo aí a arbitragem e com muito sucesso. A gente está com uma taxa grande de sucesso, de acordo já na mediação. Aquela velha frase, se a arbitragem era o meio de solução de conflitos do século XX, a mediação é do século XXI, mas mais ainda, eu acredito muito nessa fórmula híbrida. Por que usar uma porta apenas do tribunal multiporta se você tem todas as portas à sua disposição? E a mediação realmente é um meio muito mais barato que a arbitragem e eficaz. A arbitragem também é necessária, no final das contas, as partes podem precisar de uma decisão efetivamente, mas a mediação tem sido muito muito albergada e abraçada pelo CBMA desde sempre, principalmente para o nosso presidente aí, Gustavo Schmidt, que sempre é um motivador, aí, uma força motriz da mediação também, e também da nossa vice-presidência de mediação com a Andréa Maia, com a Mariana Souza também, que está aqui hoje representando a Einstein, mas ela é também do CBMA e também nos ajuda muito nessa promoção. E a gente também tem iniciativas como essa, e por isso a gente abraça essa iniciativa, iniciativas acadêmicas. A minha raiz é acadêmica, então a gente tem a Revista Brasileira de Alternative Dispute Resolution, que acabou de ser indexada, né, na base Scopus da Elsevier, era uma das poucas do Brasil indexada, são 23 journals apenas, a gente conseguiu isso, convido a todos a publicarem também, artigos de mediação são sempre muito, muito bem-vindos aqui na nossa revista. A gente tem, como vocês sabem, a Convenção de Singapura agora, recentemente aprovada, né, recentemente, a pandemia fez a gente perder essa noção de tempo, mas está falando de 2019, para mim ainda é recentemente. Então, a mediação, iniciativas como essa, porque a gente vê um crescimento muito grande de competições de arbitragem e muito menos de mediação, né? Então, essa iniciativa técnica, que requer tecnicismo dos alunos, que mostra, de fato, na prática como funciona, são essenciais para a gente mostrar para o acadêmico, para o jovem profissional, a importância da mediação e a importância de estudar a área e de ser técnico também na área. Então, parabenizo o ICFML, ao Einstein, pela iniciativa, contem sempre com o CBMA, a gente vai ser sempre aqui aberto a iniciativas como essa e fazer com que o nosso país cresça junto, sem competição. Aqui não existe competição entre câmaras, entre nada, acho que todos nós aqui estamos unidos para crescer o nosso ambiente de ADR e as melhores soluções de conflito aqui no nosso país. Obrigado, parabenizo vocês todos aqui pela iniciativa. Cássia, parabéns pelo trabalho à frente do CJM. Sem os comitês jovens, a gente também não conseguiria divulgar as iniciativas e ter outras iniciativas que realmente atingem lá o profissional no berço, né, quando ele ainda é um estudante.
Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, o CBMA, eu fui no CNE, no Conselho Nacional de Educação, e sustentei a inclusão das disciplinas de mediação e arbitragem como obrigatórias no currículo da graduação em Direito. Isso foi albergado pelas diretrizes curriculares nacionais lá em 2018, e em 2020 se tornou obrigatório. Então, a gente tem que realmente sustentar essa cultura do estudante, do profissional como peacemaker, como community organizer, e não só como um litigante, que era o que vinha sendo feito nas escolas de direito tradicionais. Então, essa iniciativa é essencial. Parabenizo a vocês e contem sempre conosco. Muito obrigado. Muito bem, como eu falei antes, nós vamos ter a Mariana Souza ainda representando a Weinstein Foundation, mas ela teve um problema e vai entrar um pouquinho depois. Então, eu vou passar aqui, vou compartilhar minha tela, porque agora nós vamos explicar um pouquinho como é que vai funcionar essa competição inédita aqui no Brasil. Estão vendo minha tela? Todos veem? Sim. Então, nós vamos ter agora em 2022 a Mediation Writing Competition, né? Vamos tratar aqui a cronologia da competição, para a gente guardar as datas principais. Naturalmente, todas essas informações estão lá no site do ICFML, e já fica aqui o convite para os possíveis participantes entrarem lá, observarem as regras, as datas e tudo. Mas vamos lá. Começamos a divulgar essa competição em 27 de junho, né, nas redes sociais. Hoje, 15 de julho, nós estamos fazendo esse primeiro webinar sobre as regras da competição, apresentando essa competição a todos. Teremos mais 3 webinários de preparação, com muito conteúdo interessante, e fica aqui já o convite para vocês participarem. O primeiro vai ser 1º de agosto, tá? Uma primeira sessão de preparação do termo de mediação que será apresentado. Essa competição é uma competição escrita, tá? Não vai haver uma simulação de prática de mediação. Então, é importante que os estudantes que vão participar possam assistir os webinários para pegar dicas de como preparar esse material da melhor maneira. A segunda sessão de preparação vai ser dia 4 de agosto, e, por último, teremos uma em 1º de setembro, será a terceira sessão de preparação. Dia 12/9, fizemos questão de colocar aqui em vermelho para chamar bastante atenção, é a data limite para inscrição e submissão dos planos de mediação. Nessa competição, a inscrição não é anterior à entrega do plano, é na mesma data. Então, os estudantes vão ter até o dia 12/9 para se inscreverem no site do ICFML e submeterem os planos de mediação. Depois, nós teremos, em 30 de setembro, um evento de networking com a participação dos professores, que vão apresentar aqui as preparações para o plano de mediação nos webinários, enfim, o pessoal do CBMA, do CFML e os estudantes participantes. Então, já fica aqui o convite para todos participarem, dia 30 de setembro. E, por fim, dia 11 de novembro, nós teremos, então, o anúncio do vencedor no Congresso Internacional de Mediação do CBMA, que é um congresso já tradicional aqui no Rio de Janeiro, que, infelizmente, na pandemia não foi possível realizar e que volta esse ano com tudo. Esse congresso, posso falar que participei desde o primeiro, sou fã incondicional, o CBMA traz representantes de mediação do mundo inteiro, é um congresso valiosíssimo para quem gosta de mediação, quem quer entender melhor como é que funciona, é imperdível. Então, já fica aqui o convite para o Congresso Internacional de Mediação do CBMA, onde nós vamos, então, divulgar o vencedor. Essas datas estarão todas no site, tá? Para vocês checarem depois. Vamos tratar aqui alguns aspectos importantes dessa competição. Ela é apenas para estudantes de direito, e a gente recebeu uma série de pedidos de jovens mediadores, né, recém-formados, mas, infelizmente, esse é o formato da Weinstein Foundation, e a gente não pôde abrir nenhuma exceção com relação a isso. Essa competição é toda em inglês, então o plano de mediação escrito terá que ser submetido em inglês, tá? E os estudantes de direito têm que apresentar esse plano como se estivessem atuando como advogados na mediação. Tá?
O plano de mediação ele tem um limite de 2.500 palavras, não pode ser longo demais, isso é um critério objetivo que tem que ser observado. A submissão desse plano ela é feita com a própria inscrição, como eu já falei, mediante o upload no próprio site do ICFML. Lembrando que a data limite, como já falei, é 12 de setembro. O plano de mediação ele vai ser dividido em duas partes. O Open Memo, para ser compartilhado com a outra parte, com o mediador, e o Mixed Memo, contém uma parte para ser compartilhado com a outra parte e com o mediador, e uma parte confidencial para ser mantida somente entre a parte e o mediador. Renata, se eu puder ajudar aqui, na verdade é uma opção dos candidatos, que estilo de memorando eles vão querer? Se eles vão querer um todo open, que pode ser compartilhado todo, ou se eles vão querer optar por submeter um mixed, que aí sim, se a escolha do candidato for o mixed, o que significa ser mixed? Que tem duas partes, tem a parte que pode ser compartilhada e não, mas não é obrigatório que o plano seja sempre mixed ou que seja sempre mesmo. É uma escolha do candidato elaborar o estilo de plano entre esses dois, o que mais lhe convier, de acordo, né, com o caso. Mas a competição, ela espera que seja um desses dois estilos, ou totalmente aberto, ou que contenha uma parte separada para ser mantida confidencial só com o mediador, e uma parte que possa ser compartilhada com a outra parte. Perfeito, Liana. Então, o estudante pode escolher aquilo que lhe convier, que ficar mais confortável, né? Maravilha, obrigada. Enfim, como eu já falei, reiterei, prazo final de inscrições dia 12 de setembro, né? Com a inscrição no site e submissão do plano. E a cereja do bolo é que nós teremos um prêmio em reais, no valor de R$5.000 para o estudante vencedor. E aí, Renata, aproveitando, né, que as inscrições são um advogado atuando em nome do seu cliente, enviando e elaborando o plano de mediação, submeter no site, tal qual o prazo judicial, 23h59 do dia 12/9. Vamos manter aqui padrão de advogado, né? Advogado adora um prazo, e esse 23h59 a gente vai considerar esse horário. E 12 de setembro é uma segunda-feira, hein? Dá para aproveitar o final de semana para os últimos ajustes. Bom, Liana, você quer apresentar os critérios de avaliação? Ok, eu vou apresentar, mas a gente mantém aqui esse estilo que uma complementa a outra. Então, a gente vai dividir agora aqui com vocês, esses critérios são os critérios definidos pela Weinstein Foundation, como a Renata já mencionou. A competição é criada pela Weinstein Foundation. Pela primeira vez a gente está trazendo aqui para o Brasil, mas essa é uma competição que já foi aplicada em outros países. Mariana vai ter a oportunidade de falar aqui, tomara que ela consiga, sobre o trabalho que a Weinstein International Foundation faz de promover a mediação, de ajudar a desenvolver nos países, mas os critérios, só para deixar claro, que eles já vieram definidos. E são esses critérios que os avaliadores vão estar olhando o memorando de mediação com base nesses critérios para serem avaliados e pontuados. E a ideia aqui é justamente dividir com vocês os critérios para que os candidatos saibam o que espera de um plano de mediação, né? Transparência é tudo. Então, para um plano de mediação, para um memorando ser bem ou mal avaliado, o que ele deve conter? E como a ideia da competição é ajudar a desenvolver, criar cultura, conteúdo, esses critérios eles são os norteadores. O plano ele não deve ser nem muito longo nem muito pequeno. Como a Renata já falou, é um plano de 2.500 palavras. Um plano que exceder essas palavras, ele vai ser retirado um pouquinho de ponto. Tal qual um plano que não seja escrito em inglês também vai ter que ser eliminado, não tem como. Tem que ser em inglês. A gente está falando tudo agora em português para que não haja dúvidas, mas a competição é uma competição em inglês. Então, é isso. Um bom plano, ele resume os fatos, ele explica o que já aconteceu, mas ele também não é prolixo demais. É aquele equilíbrio entre trazer as informações importantes, e isso é um ponto que permeia toda a mediação. Um advogado na mediação, saber qual é a informação importante, tanto quanto saber o que manter confidencial ou não,
eu diria que é um dos grandes desafios da mediação e é um dos grandes aprendizados desse papel do advogado. Então, nesse poder de síntese também é saber colocar os fatos que são importantes sem perder a precisão, narrando muito detalhe ou pontos que não seriam primordiais. Então, esse é um critério que é o poder de síntese. O outro critério é o critério da lei aplicável. E aqui é importante colocar para vocês, tem o caso, né, nas regras da competição, no package completo da competição, que vocês podem download lá do site do CCML, tem o caso. E aí eu não sei aqui quem já teve a oportunidade de ler o caso, sem querer dar grandes spoilers, mas eu só vou dizer que é um caso que envolve questão de direito autoral, propriedade intelectual, startup, tecnologia. É um caso atual. Eu, particularmente, trabalho à beça com isso, então os problemas que acontecem são exatamente esses. Mas o caso, ele não adota uma lei padrão, isso é bem claro que fica. Então, cada candidato, como a Einstein Foundation ela aplica essa competição ao redor do mundo, cada candidato pode aplicar a lei do seu país, como os candidatos são estudantes de direito, e aqui nas próprias regras eles falam, é a lei da law school que cada um estiver cursando no momento. Então, os candidatos ficam livres de fazerem uma pesquisa jurídica, de entenderem qual é o ponto do seu cliente, que eles vão entender como ponto forte, ponto fraco, e pode ser essa a lei aplicável. Não existe uma lei adotada como premissa pelo caso. Agora, também lembrando que essa indicação da lei aplicável, ela precisa existir para que seja um balizador, mas não se espera de um plano de mediação que ele seja muito focado na lei. Isso aqui não é uma petição inicial, nem alegações iniciais de uma arbitragem. O plano de mediação, ele é light, né? Até para permear aqui um pouquinho no inglês, ele não foca tanto na lei. A lei, como eu falei, ela é esse balizador da realidade, se eu puder colocar dessa maneira. O outro critério que a gente tem, e aí, gente, eu vou dar uma passada geral e aí deixo as perguntas para depois. O terceiro critério que a gente tem é esse critério da persuasão. E como é que é esse critério? É aquele critério, assim, não sei se vocês já tiveram oportunidade, quando você lê aquela petição, você termina de ler um lado, você acha que está certo. Depois você lê outro lado, você também acha que está certo. Ele é escrito de uma maneira que vai te envolvendo, vai falando os fatos, vai indicando, não, porque isso aqui é assim, porque a lei diz que é assado. Então, se a lei diz que é assado, é óbvio que é assim, então por isso eu tenho direito e devo receber ou não devo receber. Então, ele deixa essa impressão de que é fluido. Então, como é fluido, tem razão. Então, a parte tem razão e é esse jeito de escrever. Ele convence do direito da parte. É esse poder de persuasão que convence do direito da parte. Um outro critério é um critério que eu nomeei como critério da boa-fé. E por que é o critério da boa-fé? Que é o critério que o advogado ele convida à negociação. Mesmo ele sabendo, como a gente viu aqui, da lei aplicável, do direito dele, do poder de persuasão, que ele acredita no direito do seu cliente, que ele convence, pela leitura acaba quase que convencendo, como eu falei, que o seu lado está certo, mesmo assim, ele convida a negociar. Ele fala que está disposto, e aí, voltando àquele item que eu mencionei, que um dos grandes dificuldades da mediação é o advogado conseguir dominar o que dividir com a outra parte e o que não dividir, e selecionar quais são as suas prioridades, quais são as informações importantes. Dentro desse item também, aqui que eu estou chamando de boa-fé, mesmo sabendo isso tudo e achando que seu cliente está certo, é o sinal de que acha que a negociação é um bom caminho,
através da mediação e que está disposto a fazer algumas concessões se o outro lado também tiver essa demonstração recíproca de algumas concessões. Isso não significa que já tenha que dizer o que vai ser. Se ele me der 10, eu dou 5, não tem que entrar nesses detalhes. Mas já dando sinais, se quiser já colocar o que seria toda a estratégia, não tem que ter uma proposta explícita, é isso que eu estou querendo dizer. Mas se já quiser demonstrar que está disposto, é bem interessante demonstrar que está disposto. Até porque senão estaria ali na mediação para quê, né? Então, esse é o trabalho do advogado, demonstrar que, mesmo acreditando no direito do seu cliente e no lado dele, digamos assim, tem o que oferecer. O histórico é descrever o histórico entre as partes, e aí volto, não vou ficar dando spoiler do caso, o quanto que já teve ou não teve histórico, porque a gente sabe que muitas vezes, sem se ater só aqui ao caso, as partes já tentaram toda uma negociação prévia e não deu certo. Então, o que já aconteceu nessa negociação é importante para que não se repita da mesma maneira. Então, esse histórico de como já aconteceu a comunicação entre as partes, a gente sabe que mediação é muito de comunicação, então um bom plano de mediação, ele resume o que já aconteceu nesse histórico entre as partes da negociação. O critério 6 é o que eu estou chamando de realidade. Ele é realmente uma análise realista dos obstáculos ao acordo. Algo do tipo, ok, digamos, se for baseado na lei, a gente sabe que a lei diz isso, mas uma interpretação nova da jurisprudência diz aquilo, ou então, ok, eu entendo que existe o ponto assim, um assado, você quer me oferecer tal, mas eu não posso receber, porque senão eu vou estar criando um precedente. Qualquer ponto que seja um obstáculo ao acordo, e normalmente esses pontos são realmente baseados em pontos jurídicos de precedente, ou então até em fatos de negar completamente a responsabilidade, digamos, a gente está falando aqui desse caso de propriedade intelectual, de amigos, de época de escola, de autoria, de que um usou a ideia do outro, vai que vem um fato ou algo dizendo, não, eu nego a autoria, não foi você que sequer fez o software. Então, se isso é uma premissa para ter direito, você tem que ter participado da criação ou não. Não, você não fez essa parte, você só fez o marketing, você não fez a parte da criação. Então, tudo que for um obstáculo à possibilidade de evolução da negociação é um obstáculo e é um ponto de realidade. A gente aqui, né, um advogado, ele tem que saber os pontos fortes, os pontos fracos, e não dá para ser inocente, diria, ou ingênuo de que a negociação é linda. E aqui, gente, só abrindo um parênteses, fazendo muito um paralelo do que a gente via no início das competições de mediação, principalmente a competição da Camargo, que chegava todo mundo fofinho, todo mundo bonitinho, achando que porque está ali na mediação já chega fofo, querendo fazer acordo. Isso não é a vida real. Pessoas estão ali na mediação porque acham que é mais barato, é mais rápido do que a arbitragem, é porque acham que vale a pena tentar negociar daquela maneira, mas já não chega a ursinhos carinhosos querendo negociar. Então, aqui esse advogado, redigindo esse plano de mediação, que sabe os pontos fortes e pontos fracos, ele também não vai ser fofo, ele vai estar ali de boa fé, mas ele sabe as dificuldades que ele vai ter com o seu cliente. Então, são essas dificuldades que é pé no chão, vida real, que também devem conter ali do plano de mediação. O 7º ponto, que é o ponto da estratégia, ele é como se eles viessem num crescendo. Vocês percebem que
sabendo que a lei trata o caso assim assado, sabendo que já aconteceu isso, sabendo que eu tenho uma dificuldade aquilo, então eu pretendo fazer isso. Vocês veem que esse critério da estratégia ele não ficou por final à toa. Ele tem um encadeamento lógico, porque essa estratégia ela também envolve o que a parte espera do mediador. E isso é muito importante, porque o advogado ele contratou um mediador. O mediador ali não é um boneco para ficar só fala de um lado, fala do outro, escreve ali no quadro, organiza a agenda. Então, realmente, essa estratégia deve conter algum pedido, algum ponto que a parte diga ao mediador, olha, aqui eu preciso que você me ajude a entender até onde eu posso ir, ou se a empresa tem chance de sobreviver sem a minha participação ou não, ou se, de repente, se eles fizerem um contrato com outra parte, eles admitem me pagar um percentual, alguma coisa. Como eu falei, não precisa ser uma proposta, não precisa conter os fatos em si no detalhe, mas precisa ter pelo menos o que a parte espera que o mediador atue em algum determinado aspecto. Isso é importante. O critério 8 é aquilo que a Renata já comentou, se o memorando vai ser um memorando todo aberto, ou seja, um memorando que possa ser totalmente compartilhado com a outra parte, ou se vai ser um memorando que contém essa parte aberta, então vocês já estão percebendo que a parte aberta sempre tem que conter. O que difere é se ele fica só nisso, ou seja, tudo aberto, ou se tem também a parte extra, que é a parte confidencial. E aí o critério até diz que uma das skills mais importantes é justamente saber o que share ou não dividir, né? O not share. Isso realmente é uma das maiores dificuldades, que eu diria, do advogado numa mediação. E o último critério é o critério de estar bem escrito, que é de escrever dessa maneira envolvente, que junta com o critério 3 da persuasão, que é um critério de que tem uma narrativa lógica, tem uma boa divisão dos parágrafos, que tem uma gramática boa, tem a concordância boa, que dá um enfoque correto nos fatos, pontua a lei, mas sem esbarrar em virar uma petição. É aquele conjunto de fatores que traz esse ar do bem escrito. Então, esse é uma pincelada geral dos critérios, e é isso que vocês vão estar sendo analisados com base nesses fatores. E aí eu vou fechar aqui, eu sei que a música de fundo não está das melhores, mas é o lugar que eu consegui. Então, Renata, você quer continuar aqui nas notas, só para não atrapalhar com a música? Posso continuar, Liana, não tem problema. Liana, tá ótima a trilha sonora. Eu gostei, eu achei muito estilo da sua parte. Não se preocupe. Obrigada, mas eu vi alguns comentários que não estavam muito bons. Nada, tá excelente. Não chegou a atrapalhar, Liana, de forma alguma. A gente sabe que você está em trânsito, fazendo aí um esforço. Liana não está nem no Brasil, então, assim, a gente agradece aí bem-horadamente o esforço. Bom, vamos falar aqui um pouquinho da pontuação. A pontuação máxima para a competição é de 27 pontos, tá? E as notas vão ser distribuídas da seguinte forma: nota 0 se houver um plano ruim ou ausente algum, de forma muito contundente, né? Um plano razoável vai ganhar uma nota que eles chamam de fair, que é uma nota 1, um plano bom, good, nota 2, e o excellent, nota 3. Para cada Agora, critério, Renata, é isso. Isso eu ia falar. Para cada critério. Então, por exemplo, o ausente... Soma 27, exato. O ausente é aquele critério ausente. Então, por exemplo, se a gente voltar naquele critério da estratégia, se é um critério que não tem aquela sugestão de como usar o mediador, se o plano não conteve nada disso, esse critério vai ser 0, mas se ele estiver bem escrito, se ele tiver o convite à negociação, ele pode ter outro critério excelente que ele vai ganhar 1,3 e só naquele 0, e aí no final vai ter a soma da pontuação. Essas notas aqui, é porque quando a gente fala uma palavra assim, bom, razoável, fica parecendo subjetivo, né?
Então, o que é considerado bom, o que é considerado razoável, é para cada um dos 9 critérios. Tanto é que 9 vezes 3 dá o total do 27, exato, exato. É o somatório, perfeito. É isso mesmo. Ué, gente. Bom, para quem tiver dúvida aí ao longo do tempo, até a data limite, que é 12 de setembro, pode acessar, pode mandar e-mail para o Polo Brasil, pode acessar o site e verificar lá as condições da competição, está tudo muito bem escrito e detalhado lá. Eu convido também as pessoas que estão nos assistindo para fazer perguntas no chat. Fiquem à vontade, podem perguntar e aproveitar esse momento. Eu vou parar, então, de compartilhar a nossa tela e vou, então, passar a palavra para os jovens mediadores aqui do CJM. Vou pedir para a Cássia falar um pouquinho, afinal, essa competição é uma competição direcionada aos jovens, né? Passo a palavra para a Cássia, mas antes eu só quero enfatizar um detalhe, né? Nós vamos, como eu falei, ter mais 3 webinários para ajudar na preparação do plano de mediação. Esses webinários serão gratuitos, tá? E são abertos a convidados, enfim, não necessariamente aos participantes, tá? E a gente espera aí que as pessoas possam aproveitar, porque a gente vai ter aí conteúdos maravilhosos, vai ser muito interessante. Vou passar a palavra, então, para a Cássia, para falar um pouquinho, né? E vamos ver se Mariana consegue chegar. Olá, gente, bom dia. Consegue me ouvir? Tudo bem. Eu queria primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui para falar um pouquinho sobre a parte jovem, né, da parte da mediação, como bem o Daniel Brant já direcionou sobre essa iniciativa do CBMA, em trazer um pouquinho dessa juventude, da iniciativa dele também, da questão da inclusão da disciplina na grade do estudo de direito. E eu acredito que essa iniciativa do ICFML é é o pontapé inicial para vários outros tipos de competições que possam existir, tanto de forma nacional quanto internacional, vários tipos diferentes de inclusão, tanto dos estudantes, quanto dos bacharéis, quanto dos jovens em si também. Então, acredito que é um pontapé inicial muito importante que o CFML ajuda nessa questão do braço. Então, queria parabenizar na pessoa da Mônica Salles, queria parabenizar também o Daniel Brantes por fornecer e ajudar essa parceria junto ao CBMA, e também a Mariana Souza, porque eu tenho contato direto com ela, por ser diretora de mediação por lá, e da Andréa Maia também, vice-presidente. Então, é um importante apoio que o Comitê de Jovens Mediadores agradece e precisa no momento do seu início de carreira, que a gente bem sabe que a competição é como se fosse um complemento, né, da sua formação. Porque por mais que o jovem estudante ainda não tenha uma experiência prática tão consolidada, é nas competições que ele consegue verificar quais são as habilidades que ele acaba tendo de uma forma mais acentuada e outras não. Então, muitas das vezes, nessa questão da construção do plano, ele vai verificar que ele precisa melhorar um ponto específico na parte da resolução, na redação, ou até mesmo nos critérios de avaliação. Então, acredito que é essencial. Eu mesma já participei de competições, eu já participei da Camarb em 2019. O CJM em si foi ganhador do prêmio de melhor plano de mediação em 2019 na Camarb. Então, a gente já tem essa cultura de participar, de ajudar nessa questão. E foi um grande passo, enquanto, enfim, o Comitê Jovem participar dessa parte de colaboração da divulgação. Porque o nosso perfil hoje tem mais de 4.000 pessoas, todas envolvidas com a mediação, mais de 200 membros pelo Brasil todo, em constante evolução, vários comitês internos, né, que são as diretorias que eu chamo, que hoje, por exemplo, aqui tem a vice-presidente, que é a Bárbara Maia, que ela vai estar aqui representando marketing, ela que vai ser essa base geral, né, nesse sentido. E também a Ricelli, que é a minha vice-presidente da acadêmica, que está aqui visualizando e verificando como que vai acontecer também a competição. Além de alguns membros que estão por aqui também. Então, eu queria agradecer a oportunidade, engrandecer também essa iniciativa das instituições, e nos vemos, né, em vários webinars que vão acontecer, e também a questão do plano de mediação, e no Congresso de Mediação em novembro, que o Comitê Jovem também vai ter essa oportunidade de ter o seu espaço para falar
do aspecto mais, inclusive, da sua carreira, de como iniciar uma carreira, que são vários aspectos diferentes, de liderança, de mediação, de advocacia consensual. Agradeço a oportunidade e passo novamente a direção para o ICFML. Obrigada, Cássia. Obrigada. Bom, a gente estava com a expectativa da Mariana chegar, mas infelizmente ela ainda não chegou. Só para reiterar, né? O próximo webinar, então, vai ser dia 1º de agosto. Como eu falei, são gratuitos, não são obrigatórios, mas é uma excelente oportunidade de aprendizado. Então, convido a todos a participarem. Depois nós vamos divulgar horário direitinho, enfim. Vou passar a palavra para a Mônica Salles, para finalizar aí em nome do CFML e agradecendo já a presença de todos. Mônica, está no mudo. Então, de fato, Mariana Souza me comunicou hoje de manhã que teve um imprevisto, que achava que conseguiria chegar, enfim, em meia hora, mas acho que não foi possível. Bom, eu queria, então, falar um pouco como foi esse contato com a Weinstein Foundation, né? Essa é uma fundação norte-americana, né, de divulgação da mediação, e eles têm justamente um foco em países, né, com pouca tradição na utilização de mediação e, enfim, países ao longo do mundo inteiro que possam se interessar em difundir esse método. Essa competição já aconteceu no Egito, em Chipre, no Equador, em vários outros países, e exatamente por Mariana ser fellow da Weinstein Foundation, conseguiu trazer essa competição aqui para nós, aqui no Brasil. E ela tem uma estrutura, exatamente porque ela é aplicada, ela é realizada em diversos países, a estrutura é sempre a mesma, tá? Para que a gente possa trabalhar com os mesmos critérios e o mesmo caso. Isso aqui é muito interessante. Então, este caso que está sendo utilizado aqui para a competição no Brasil é o mesmo caso que foi utilizado para a competição na Geórgia, né, que também realizou. A diferença é que, dependendo do país, a gente tem que ajustar aí as datas conforme o calendário escolar, né? Muitas pessoas também perguntaram por que é que a gente não poderia estender para jovens advogados também, para trazer esses conhecimentos para aqueles advogados que acabaram de sair da faculdade, dos bancos escolares, mas esse é um formato que a Weinstein Foundation desenvolveu, e por isso a gente não consegue mexer muito no formato, só questões realmente locais, né? Independentemente de participar da competição, eu acho muito válido conhecer o caso. Como Liana falou, é um caso super interessante, é um caso atual, do que acontece de verdade. Então, mesmo você que não vai participar da competição, visite o site do CFML, conheça o caso, conheça a competição. Participe dos webinários, eles são, como Renata mencionou, eles são abertos ao público, são gratuitos, eles não têm uma sequência, se você participar de um, não tem problema, pode participar, não participar do outro, enfim. O que nós estamos oferecendo é estruturar, poder ajudar, poder colaborar na construção aí dessa ideia da técnica de elaboração de um plano de mediação. Então, você jovem profissional, aí Cássia e Bárbara, nesse trabalho fantástico que elas fazem de divulgação, podem levar essa notícia aí aos jovens profissionais, embora não sejam admitidos na competição, podem e sim agregar muito aos seus conhecimentos e oferecer aí novas técnicas para o mercado de trabalho, né? Então, foi um contato muito bacana com a Weinstein Foundation, foram várias reuniões com os fellows da Weinstein Foundation, para a gente verificar tudo isso. Todas as datas estão previstas, estão lá no site,
todo o material, as regras, os critérios de avaliação que a Liana tão bem aqui detalhou, enfim. Esse webinar está gravado, então você que está aqui nos assistindo e que não pôde assistir desde o início, ou que tem um amigo que gostaria de participar e que não pôde estar aqui hoje conosco, solicite a gravação, mande um e-mail para o @polobrasil, polobrasil@icfml.org. A gente vai ter o maior prazer de encaminhar essa gravação, né? A ideia é justamente divulgar essas boas práticas, tá? Estou recebendo aqui umas mensagens da Mariana. Mariana tá aqui. Eu acho que, Júlia, se você puder trazer a Mariana como painelista, eu te agradeço. Mônica, enquanto a Mariana se conecta, estou vendo aqui o Q&A. Tem uma pergunta aqui da Aline, você já tratou desse assunto, mas só para deixar bem claro, ela está falando assim, é possível inscrição para bacharel? Eu não sou advogada, apenas bacharel. Na verdade, Aline, infelizmente, nenhum dos dois, é só para estudante. Então, se você já é bacharel, estou supondo que você já se formou, mas ainda não fez a prova para virar advogado. Na verdade, a competição ela é para quem ainda está estudando, ainda não se graduou. Como a Mônica falou, é o formato que a gente recebe fechado da Weinstein Foundation, é para um estudante que esteja atuando como se fosse um advogado, mas ainda tem que ser estudante. Então, era só para deixar claro e não deixar sem resposta. Liana, para esclarecer mais ainda, estudante de graduação, de pós-graduação, mestrado, doutorado, estrito sensu ou lato sensu, não contaria, tá bom? De graduação. Daniel. De graduação e de direito, não pode ser graduação, porque a gente sabe que outras competições aceitam negociação. Não, é de direito. Estudante de direito, exatamente para manter uma equivalência aí, a preocupação é para não gerar nenhum tipo de enfim, desequilíbrio entre os participantes. Mas eu estou vendo aqui que a querida Mariana conseguiu chegar, que bom, muito obrigada pelo seu esforço aí de estar conosco, eu sei que você teve um imprevisto agora pela manhã, e te agradeço imensamente aí acessar para estar aqui conosco. Então, vou passar rapidamente a palavra para você, para ir para os momentos finais aí do nosso encontro. Obrigada, Mônica. E vai ser rapidamente mesmo, né? Eu não vou ser aquela pessoa que chega atrasada e começa a falar tudo do início, não. Assim, eu quis vir realmente só para dar um oi para todo mundo, agradecer demais aqui, acho que algumas pessoas que foram, instituições e pessoas que foram essenciais para a gente conseguir ir adiante com esse projeto, né? Como todo mundo aqui a essa altura já sabe, essa é uma competição que foi promovida, começou a ser promovida pela Weinstein Foundation no ano passado. Eu tenho a alegria aí de ser fellow da Weinstein Foundation e o Brasil é sempre um celeiro assim, né, muito fértil para essas questões e para essas competições, com o pessoal sempre tão engajado. Então eles me procuraram esse ano, falaram, vamos trazer o Brasil? Vamos fazer o Brasil? Você topa? Eu falei, olha, eu só topo se tiver essa pessoa junto. E foi daí que a gente começou, e o ICFML, aí, na pessoa da Mônica, imediatamente abraçou a ideia. Então, deixar aqui um agradecimento muito especial para o ICFML, todo mundo do ICFML que está aqui, que se engajou, foram muitas reuniões, muitos documentos para serem revistos, muitos ajustes a serem feitos, e deu tudo certo, a gente conseguiu dentro do prazo. O CBMA está aqui tão bem representado pelo Daniel, e não posso deixar de deixar um agradecimento muito especial ao Gustavo, que é um parceiro praticamente incondicional. Então, quando eu falei com ele da competição, ele nem sabia exatamente o que era. Eu falei, Gustavo, a gente precisa de um segundo patrocinador. Ele falou, tô dentro, vamos embora, o CBMA vai ser patrocinador. Então, deu aí praticamente carta branca para a gente, sem nem entrar muito nos detalhes do que era, mas acreditando, né, no projeto e no potencial disso agregar pessoas para mediação e difundir mais ainda a mediação. CJM, aí na pessoa da Cássia também,
que da mesma maneira foi na hora que a gente trouxe o projeto, imediatamente, né, a gente sabendo que era algo assim encaminhado para estudantes, né, num primeiro momento ainda havia até essa dúvida, né, se ia ser pós-graduação também ou não, mas tem algumas diretrizes que são globais da Einstein na competição. Então, a gente pôde fazer alguns ajustes para o Brasil, mas algumas outras coisas a gente não consegue mexer. Então, acabou ficando mesmo para estudantes de graduação, como é feito nos outros países, e aí o apoio do CJM tem sido essencial, porque realmente, né, o comitê tem muita entrada, muito conhecimento nessa faixa, nesse meio de atuação de graduação, e vocês já devem ter mencionado também, mas também não posso deixar de relembrar que a cereja do bolo aqui vai ser a entrega do prêmio, que a gente vai fazer no nosso congresso em novembro. Então, a gente espera encontrar todo mundo lá no Congresso, não apenas por causa do prêmio, mas porque o Congresso já é realmente aí um marco, né, para quem atua com mediação, para quem gosta de mediação. Esse Congresso desse ano está muito legal, o programa está ficando muito bom. Então, era isso que eu queria trazer, assim, Mônica, sem me alongar muito, mas não podia deixar de registrar esses agradecimentos, porque a gente não faz nada sozinho. Então, se a Einstein tivesse pedido para eu fazer sozinha, a gente não estaria aqui hoje. A gente só está aqui hoje porque cada um de vocês tirou um tempinho para parar, se dedicar, estudar e colocar de pé esse projeto. Então, eu particularmente estou super feliz. E já falei isso lá para o pessoal da Einstein, que esse é só o primeiro ano. Eu acho que essa competição vai pegar de um jeito, ainda mais com um prêmiozinho no final, que, né, não é nada, mas... Não é ruim, ajuda, não. Né? Não é fraco, não. Claro que todo mundo quer ter o reconhecimento, né? Quer ter o certificado, mas uma premiação financeira. E essa é exatamente a ideia lá da Einstein, né? Você fazer esse reconhecimento de mais de uma forma. Então, você tem um evento, você traz as pessoas, né? Você dá publicidade, mas você também faz uma premiação assim, mais, né? Uma coisa mais concreta, vamos dizer assim, por meio desse prêmio em dinheiro. Né? Então, acho que isso é um diferencial também. Então, todos muito, muito, muito convidados a participar. Não se preocupem, é a primeira vez, tentem, façam suas submissions, se não for esse ano, se tudo der certo, e se a gente tiver um bom co-sponsor ano que vem de novo, né, Daniel? a gente pretende dar continuidade aí a essa competição por muitos anos e ficar aí no calendário realmente como a gente tem as outras competições nacionais e internacionais de mediação. Então, era só isso que eu queria vir aqui. Desculpa, mais uma vez, peço desculpas pelo atraso, mas consegui chegar aqui a tempo. Não, eu só tenho a agradecer, né? Porque Mariana, como sempre, cirúrgica, precisa, e tudo que falou resumiu lindamente tudo aquilo que a gente estava conversando aqui nessa manhã, não é? Então, é uma satisfação imensa realmente ter aqui esse grupo de pessoas, como a Mariana colocou, assim, engajadas, dedicando tempo, esforço, energia boa para fazer acontecer, né? Então, muito obrigada a cada um de vocês aqui. Eu agradeço em nome do ICFML, agradeço ao CBMA, na pessoa do Daniel aqui, que representa naturalmente nosso querido Gustavo, com toda a disposição e energia dele, a Mariana, e aí Mariana aqui representando o Einstein, porque ela tem vários chapéus, e nesse particular a Mariana tem os 3 chapéus, porque a Mariana é o Einstein Foundation, a Mariana é CBMA e a Mariana é ICFML. Então, ela tem os 3 chapéus e realmente nada disso estaria acontecendo se não fosse assim, esse esforço aí da Mariana, conjunto. Enfim, é o que resume a nossa manhã aqui, né? Obrigada, Renata, muito obrigada, Eliana, a equipe DPC do ICFML é tudo, né? É tudo de bom. E obrigada a e todos. Bárbara, essa competição aí é para os jovens, é para vocês, e só posso dizer muito obrigada por estarem aqui. Ninguém solta a mão de ninguém,
essa competição é para os jovens, tá? E muito nos alegra estar aqui, tá bom? Obrigada pela presença de todos, né? E convido aí os participantes que nos ouviram a comentarem com seus colegas de faculdade, ajudarem a divulgar, porque essa competição vai ser super interessante e é uma oportunidade única. Então, vamos lá, vamos ajudar na divulgação entre os colegas. Tá bom, gente? Muito obrigada. Uma boa sexta-feira e um bom final de semana. Obrigada, obrigada. Obrigada, Tchau. gente. Bom final de semana. Obrigada, gente. Tchau, tchau.